Um escravo que fez um voto de nunca mais tocar em uma mulher por 10 anos, e a filha de um duque, prometida a um barão cruel para salvar sua família da ruína. Presos no Brasil imperial, um mundo de regras rígidas e preconceitos mortais, Bento e Clarice se unem em uma aliança secreta para desmascarar um monstro. A busca por justiça os levará a arriscar tudo, culminando em um ato de desafio tão chocante que parou uma catedral inteira. Um beijo proibido no altar, na frente de toda a alta sociedade. Este ato desesperado era a única chance de salvação deles, mas também poderia ser sua sentença de morte. Mas antes de descobrirmos se o plano deles funcionou e qual foi o preço desse beijo, me conte de qual cidade você está ouvindo essa história. Adoro saber até onde nossos romances estão chegando. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para fortalecer nosso canal. O casamento de Clarice com o Barão Gaspar não era por amor, mas por desespero. Seu pai, o Duque Lourenço, dono da imponente fazenda Palmeiral em Vassouras, no Vale do Café Fluminense, estava à beira da falência, e apenas o dote do barão poderia salvar o legado da família. Clarice se sentia sentenciada, uma peça em um jogo de poder, e o medo que sentia de seu noivo era um segredo que a sufocava. Enquanto isso, na senzala, o escravo Bento vivia sua própria sentença. Há 10 anos, após sua esposa ter sido vendida e morta como uma punição cruel, ele fez um voto a si mesmo. Naquela noite, quando uma mucama se aproximou dele com um convite no olhar, ele a recusou com firmeza. Ele sentia um vazio profundo, uma dor que o fez jurar nunca mais tocar em uma mulher. Ele estava determinado a manter essa promessa, vivendo seus dias de forma reservada, cuidando dos jardins da fazenda, um mundo à parte da casa grande. O destino, no entanto, tinha outros planos. Nos dias seguintes, a angústia de Clarice se tornou insuportável. Ela fugiu para o roseiral para chorar, sentindo-se completamente sozinha em sua miséria. Foi lá que ela viu Bento trabalhando. Ele não disse uma palavra, mas a viu. Ele sentiu a tristeza dela à distância e, em um gesto de compaixão silenciosa, cortou a rosa mais perfeita do jardim. Depois que ela se afastou, ele a deixou em um banco de pedra. Quando Clarice a encontrou, sentiu uma pequena e inesperada onda de calor em seu coração. Era um ato de gentileza que não pedia nada em troca, e ela guardou essa lembrança. A situação piorou drasticamente quando o Barão Gaspar visitou a fazenda. Para demonstrar seu poder e aterrorizar Clarice, ele humilhou publicamente um escravo idoso por um erro trivial. Na frente de todos, ele o açoitou. Clarice ficou fisicamente doente com a cena. O horror e o nojo que sentiu confirmaram todos os seus piores medos sobre o homem com quem se casaria. Desesperada para fugir daquela atmosfera opressiva, dias depois ela foi cavalgar. Mas o barão já havia tecido sua teia de crueldade. Um de seus capangas sabotou a sela do cavalo, e no meio do campo, longe de qualquer ajuda, a sela se rompeu. Clarice foi arremessada ao chão com violência, batendo a cabeça e perdendo a consciência. Bento, que trabalhava perto dali, ouviu o som da queda e correu para investigar. Ao encontrar Clarice desacordada e ferida, ele sentiu um conflito terrível. Ajudá-la significava quebrar o voto de uma década, mas deixá-la ali significava a morte dela. Ele não hesitou. Em um segundo, a promessa de proteger uma vida se tornou mais importante que a dor de seu passado. Ele a pegou nos braços, sentindo o peso de seu corpo frágil, e a carregou de volta para a casa grande. Aquele toque proibido era um ato de salvação. Quando Clarice acordou e soube o que ele tinha feito, sentiu uma gratidão imensa. Assim que pôde, ela o procurou no jardim. "Você fez por mim o que nem meu pai ou meu noivo teriam feito", ela disse, sua voz cheia de uma emoção sincera. Naquele momento, a barreira entre sinhá e escravo se dissolveu e uma conexão baseada em coragem e gratidão se formou. Mas essa conexão não passou despercebida. O Barão Gaspar, com seus olhos de predador, viu a troca de olhares entre eles no pátio. Mais tarde, ele encurralou Bento perto dos estábulos. "Escravos com olhares altivos costumam ter destinos trágicos", ele sibilou, a ameaça clara e mortal. Bento sentiu a frieza do perigo. Aterrorizada com o que presenciou, Clarice encontrou Bento novamente, seu corpo tremendo de medo. "Ele é um monstro, Bento.
Eu temo pela minha vida se me casar com ele. Por favor, tome cuidado, ela confessou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Bento sentiu o peso da confissão dela. A única mulher que ele se permitiu ajudar em 10 anos estava em perigo mortal por causa de um homem que ele agora sabia ser capaz de tudo. Ele se viu diante de um dilema impossível: ignorar o pedido dela e se proteger, ou arriscar sua própria vida para tentar salvar a filha do duque. Bento não conseguia ignorar o medo nos olhos de Clarice. Ele sentiu que a responsabilidade pela segurança dela agora era sua. A lembrança de ter visto o capanga do barão perto dos estábulos antes do acidente de cavalo se tornou uma certeza em sua mente. Aquilo não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassinato. Determinado a agir, ele procurou Clarice. Eu acredito em você, Sinhá. O barão é mais perigoso do que qualquer um imagina, e eu não vou ficar parado. Ele disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Clarice sentiu uma onda de alívio e esperança. Pela primeira vez, ela não estava sozinha em sua luta. Naquele momento, eles deixaram de ser senhorita e escravo para se tornarem dois aliados unidos por um segredo perigoso e um inimigo em comum. A partir daquele dia, eles começaram a planejar. Clarice sabia que precisavam de provas concretas para expor o barão e anular o casamento. Ela então se lembrou de um detalhe importante. Bento, sempre que o barão vem à fazenda, ele passa horas trancado no escritório do meu pai, tratando de seus negócios privados. Se há um segredo obscuro sobre ele, a prova deve estar naquela sala. Ela explicou, a mente já trabalhando. A oportunidade perfeita surgiu quando o Duque Lourenço, alheio a tudo, anunciou um grande sarau na fazenda Palmeiral para celebrar o noivado. Seria uma noite de música, dança e conversas, com toda a elite da região presente. Clarice informou a Bento que aquela seria a noite ideal. Com todos distraídos no salão principal, ninguém notará minha ausência por alguns minutos, ela disse. O plano era arriscado, mas era o único que tinham. Nos dias que antecederam a festa, Clarice conseguiu roubar uma cópia da chave do escritório que ficava com a governanta da casa. Ela sentiu o metal frio em sua mão como o peso de sua decisão. Ela e Bento combinaram um sinal. Do jardim, ele teria a visão da varanda do escritório. Se eu encontrar alguma coisa, qualquer coisa, vou apagar e acender o candelabro da varanda 3 vezes. Será o nosso sinal, ela instruiu. Bento sentiu um calafrio de ansiedade, mas concordou. Na noite do sarau, a casa grande estava repleta de convidados. O som do piano e das risadas preenchia o ar, mas para Clarice era apenas um ruído de fundo para o som de seu próprio coração batendo. Enquanto o barão Gaspar se exibia para os outros convidados contando vantagens, ela aproveitou um momento de distração. Com o vestido farfalhando, ela deslizou pelo corredor proibido e usou a chave para abrir a porta do escritório. O cômodo estava escuro e silencioso. O medo era quase paralisante, mas a imagem do rosto cruel do barão a impulsionou para a frente. Ela começou a procurar desesperadamente, abrindo gavetas e folheando papéis. Não encontrou cartas comprometedoras, mas sua intuição a guiou para uma tábua solta no assoalho perto da escrivaninha. Com as unhas, ela conseguiu levantá-la, e lá, escondido no vão, estava um pequeno livro de registros com capa de couro. Ela o pegou, as mãos tremendo. As páginas estavam repletas de colunas de números, datas e nomes que ela não conseguia entender, mas sentiu que aquilo era importante. Justo quando ela começou a folhear o livro, ouviu o pior som possível: as vozes de seu pai e do barão se aproximando pelo corredor. Vou pegar aquela garrafa de conhaque especial que guardo no escritório, disse o duque. O pânico tomou conta de Clarice. Ela seria descoberta. Sem tempo para pensar, ela escondeu o pequeno livro em seu vestido e correu para a porta dos fundos do escritório, uma porta de serviço que dava para o jardim. Ela conseguiu abri-la e escapar para a escuridão segundos antes de seu pai e o barão entrarem pela porta principal. Ofegante e com o coração na garganta, ela correu para o ponto de encontro combinado com Bento, atrás do laranjal. Ela entregou o livro a ele. Eu não sei o que é isso, Bento, mas estava escondido. É importante, eu sinto. Ela sussurrou a voz trêmula. Bento pegou o livro e o abriu. Ele também não entendeu nada. As anotações pareciam um código. Eles tinham a prova em mãos,
mas ela era inútil se não pudessem decifrá-la. A questão que pairava no ar daquela noite era aterrorizante. Em todo o Brasil imperial, quem eles poderiam encontrar que fosse capaz de ler os segredos do barão e, ao mesmo tempo, fosse confiável o suficiente para não os entregar? Bento segurou o livro codificado com um sentimento de urgência. Ele sabia que a resposta não estava na Fazenda Palmeiral, onde a lei proibia que os escravos fossem alfabetizados. Sua mente, no entanto, buscou em suas memórias e encontrou uma fagulha de esperança. Ele se lembrou dos rumores sobre Pai Tobias, um velho escravo de ganho que vivia na movimentada vila de São João del Rei, em Minas Gerais. Diziam que, em sua terra natal na África, antes de ser capturado, ele havia sido um professor. Era uma chance pequena, mas era a única que eles tinham. Aproveitando seu raro dia de folga, Bento fez a longa jornada até a vila. Encontrou o Pai Tobias em uma pequena casa nos fundos de uma oficina. O velho tinha olhos cansados, mas inteligentes. Bento não perdeu tempo. Ele mostrou o livro e foi direto. Pai Tobias, a vida de uma mulher inocente depende do que está escrito aqui. Disseram que o senhor tem o dom do conhecimento. Por favor, ajude-nos, ele implorou. Pai Tobias pegou o livro e seus olhos experientes percorreram as páginas. A expressão em seu rosto mudou de curiosidade para horror. Ele reconheceu o código imediatamente. Meu filho, isso não é contabilidade de café, disse ele com a voz grave. Isso é um registro de tráfico de almas, um negócio sujo e proibido. Ele explicou que as colunas não representavam sacas ou mercadorias, mas sim homens, mulheres e crianças contrabandeados ilegalmente da África, violando a lei que proibia o tráfico negreiro. Bento sentiu um frio na espinha. A crueldade do barão era ainda pior do que ele imaginava. Então, Pai Tobias apontou para um símbolo que se repetia ao lado de muitos nomes. Era um desenho rústico de um escorpião. Esta, disse o velho, é a marca. A rede de traficantes do barão Gaspar usa este ferro em brasa para marcar sua mercadoria humana, como se fossem gado. É a assinatura dele. A revelação foi devastadora. Pai Tobias advertiu Bento, explicando que o barão não era apenas um fazendeiro cruel, mas um dos chefes de uma poderosa rede criminosa que operava nos portos clandestinos ao longo da costa de Angra dos Reis, um litoral recortado e perfeito para atividades ilegais. Bento voltou para a fazenda naquela noite, com o peso do mundo em seus ombros. Ele encontrou Clarice em segredo e contou a ela a terrível verdade que descobrira. Ao ouvir sobre o tráfico de pessoas e a marca do escorpião, Clarice sentiu um nojo profundo. A percepção a atingiu com força. Ela não estava apenas sendo forçada a se casar com um homem cruel, mas com um monstro que lucrava com a miséria e a morte de inocentes. Foi Bento quem verbalizou o próximo passo. Clarice, o livro é uma prova forte, mas o barão é poderoso. Ele pode dizer que é uma falsificação, ele argumentou. Nós precisamos de mais. Precisamos de uma prova viva, uma testemunha, alguém que carregue a marca do escorpião e possa apontar o dedo para ele. A determinação de Clarice se solidificou. O medo deu lugar a uma raiva fria. Ela se lembrou de algo. Bento, outro dia eu ouvi o barão se gabando para o meu pai sobre uma nova aquisição valiosa, que chegaria em breve. Ele estava falando de pessoas, não de terras, ela disse, a compreensão a chocando. Eles sabiam, então, que uma nova remessa de escravos ilegais estava a caminho. Eles tinham uma chance de encontrar sua testemunha. No entanto, o perigo ao redor deles estava se fechando. A mucama pessoal de Clarice, uma jovem chamada Dália, sentia um ciúme amargo da atenção que sua sinhá dedicava ao escravo jardineiro. Ela notou os encontros secretos, os olhares tensos. Movida pela inveja, ela ouviu parte da conversa deles e, sem entender todo o contexto, correu para contar ao capanga do barão o que vira. O escravo Bento e a noiva do patrão estão de segredo. Eles vivem cochichando pelos cantos, ela relatou. A semente da suspeita estava plantada. Bento e Clarice não sabiam que haviam sido traídos, mas sentiam que o tempo estava se esgotando. O casamento se aproximava e o cerco do barão se apertava. Eles precisavam agir rápido. Foi então que traçaram um plano final e desesperado. Bento teria que fugir da fazenda.
A fuga seria o disfarce perfeito para que ele pudesse viajar até a costa, interceptar a remessa de escravos e encontrar a testemunha que precisavam. Mas a questão era aterrorizante. Como ele conseguiria escapar de uma fazenda vigiada? E, mais importante, para qual dos muitos portos clandestinos ao longo da costa de Paraty e Angra ele deveria ir? O plano era perigoso, mas a alternativa era a condenação de Clarice. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, Clarice agiu. Ela entrou novamente no escritório de seu pai, mas desta vez seu propósito era diferente. Enquanto o Duque estava fora supervisionando a colheita, ela procurou em seus mapas. Encontrou um mapa detalhado da região costeira que seu pai usava para planejar o escoamento legal do café. O mapa mostrava todas as enseadas e portos, incluindo os menores e mais escondidos ao sul de Angra, perto da cidade colonial de Paraty. Ela o copiou meticulosamente em um pequeno pedaço de pano, criando um guia para Bento. O passo seguinte era criar uma distração. Clarice provocou uma briga feia e calculada com seu pai sobre o casamento, fazendo isso na frente do barão Gaspar. Ela gritou, chorou e o acusou de vendê-la, criando um clima de tensão insuportável na casa grande. Depois, se trancou em seu quarto, recusando-se a sair. Isso serviu como um álibi perfeito e manteve o foco de todos em seu suposto colapso nervoso. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, Clarice desceu silenciosamente até a cozinha. Ela roubou pão, queijo, um cantil de água e uma pequena bolsa de moedas que vinha economizando por meses. Com o coração na mão, ela levou os suprimentos para um celeiro abandonado na borda da propriedade, o ponto de partida combinado com Bento. Sob o manto da escuridão, Bento executou sua parte do plano. Ele quebrou uma enxada de propósito e disse ao feitor que precisava ir à ferraria para consertá-la antes do amanhecer. Era uma desculpa plausível. Em vez de ir para a ferraria, ele se desviou, pegou os suprimentos que Clarice havia deixado e correu para a proteção da mata, iniciando sua jornada desesperada para a costa. De manhã, o desaparecimento de Bento foi notado. O alarme soou. O capanga do barão, que já estava desconfiado por causa da fofoca da mucama, imediatamente organizou uma busca. No entanto, ele cometeu um erro crucial. Ele presumiu que Bento era apenas um escravo fujão comum, tentando chegar aos quilombos no interior de Minas Gerais. As buscas, portanto, foram concentradas na direção errada, dando a Bento uma vantagem preciosa. A jornada de Bento foi um inferno. Por dias, ele viajou evitando as estradas principais e os postos de vigilância. Guiando-se pelo mapa rudimentar e pelo sol, ele enfrentou a fome, o cansaço e o medo constante de ser capturado pelos temidos capitães do mato, caçadores de escravos profissionais. O que o movia era a imagem do rosto aterrorizado de Clarice e a promessa silenciosa que fizera a si mesmo de protegê-la. Finalmente, após uma viagem exaustiva, ele chegou ao seu destino. Era uma pequena e escondida enseada perto de Paraty, um lugar que não constava nos mapas oficiais, exatamente como Clarice havia previsto. Escondido na vegetação densa da Mata Atlântica, ele viu um pequeno navio sem bandeira ancorado ao longe. Ele sentiu que estava no lugar certo. Ele esperou. À noite, sob a luz da lua, ele testemunhou a cena que confirmou seus piores medos. Pequenos barcos começaram a trazer dezenas de africanos acorrentados do navio para a praia. Ele viu o capanga do barão Gaspar em pessoa, supervisionando a operação ilegal. E então ele viu o horror final. Um dos traficantes pegou um ferro em brasa do fogo e marcou o peito de um jovem rapaz, que gritou de dor. Bento viu o símbolo do escorpião brilhar na escuridão. Era a sua testemunha. Ele sabia que não poderia salvar a todos, uma verdade que o encheu de dor e raiva. Mas ele podia salvar um. Ele precisava de um plano, uma distração. Vendo os cavalos dos traficantes amarrados por perto, ele contornou a praia pela mata e conseguiu soltá-los. Os animais, assustados, dispararam, criando um caos imediato. Os traficantes gritaram e correram para conter os cavalos. Na confusão, Bento agiu. Ele correu para o grupo de escravos, agarrou o rapaz recém-marcado, que estava paralisado de dor e medo, e o puxou para dentro da mata antes que alguém pudesse reagir. O alarme foi dado quase que instantaneamente. Os traficantes, furiosos, perceberam que não apenas um de seus ativos havia desaparecido,
mas também uma testemunha viva de seu crime. Com cães e tochas, eles entraram na mata, caçando-os. A pergunta que ecoava na noite era se Bento e o jovem rapaz conseguiriam escapar daquela perseguição mortal. A caçada na mata era brutal. Bento sentiu o som dos cães se aproximando e sabia que eles não tinham chance em uma corrida direta. Usando sua inteligência e conhecimento da terra, ele puxou o jovem rapaz, cujo nome ele descobriu ser Kofi, para dentro de um riacho. Eles caminharam pela água por quase 1 quilômetro, o frio cortando seus corpos, mas a correnteza levou seu cheiro para longe, confundindo os cães. Após horas de tensão, escondendo-se e avançando na escuridão, eles finalmente conseguiram despistar seus perseguidores, embrenhando-se nas profundezas da Mata Atlântica. Exaustos, eles encontraram refúgio em uma pequena gruta escondida atrás de uma cachoeira. Lá, Bento cuidou das feridas de Kofi e tentou acalmá-lo. Usando uma mistura de gestos e as poucas palavras que Kofi entendia de português, Bento explicou o plano. Ele apontou para a marca do escorpião no peito do rapaz e depois para a direção da fazenda. Ele prometeu que se Kofi o ajudasse e mostrasse aquela marca para o homem certo, ele poderia ser livre. Kofi, que havia perdido tudo, olhou nos olhos de Bento e viu sinceridade. Aterrorizado, mas com uma centelha de esperança, ele concordou. A viagem de volta foi ainda mais perigosa. Bento agora não era apenas um fugitivo, mas também responsável por um jovem traumatizado. Eles viajaram apenas à noite, sobrevivendo de frutas e da ajuda que Bento conseguia de outros escravos, em fazendas menores pelo caminho, que arriscavam suas vidas para lhes dar comida e abrigo. Eles finalmente chegaram aos arredores da fazenda Palmeiral na véspera do casamento de Clarice. Enquanto isso, na Casa Grande, a retaliação do barão foi rápida e cruel. A notícia da fuga de um escravo com uma de suas peças do porto clandestino em Paraty chegou até ele. O barão Gaspar não era tolo. Ele somou os fatos: a busca de Clarice em seu escritório, a fuga repentina do escravo para a costa, o roubo de sua mercadoria. Ele entendeu o plano deles perfeitamente e sentiu uma fúria gelada. Ele foi diretamente para os aposentos de Clarice. Deixando de lado qualquer pretensão, ele a confrontou. "Eu sei de tudo", ele disse com uma calma aterrorizante que era pior do que qualquer grito. "Seu conluio com aquele escravo imundo. Você achou que poderia me enganar?" Ele a segurou pelo braço, a força de seu aperto a machucando. "Saiba que, assim que nos casarmos amanhã, meu primeiro ato como seu marido será caçar Bento e executá-lo pessoalmente na sua frente." Clarice sentiu um terror absoluto. O barão então foi até o duque e o convenceu de que Clarice estava tendo um colapso nervoso, à beira da histeria por causa do casamento. Ele argumentou que ela precisava ser protegida para não fugir e envergonhar a família. O duque, preocupado com as aparências e cego para a verdade, concordou. Clarice foi trancada em seu quarto, com os homens de confiança do barão vigiando a porta. Ela estava efetivamente prisioneira em sua própria casa. Alheio a isso, Bento conseguiu levar Kofi até a vila de São João del Rei, onde o escondeu na casa segura de pai Tobias. O velho cuidaria do rapaz e o prepararia para o que estava por vir. O plano original de Bento era apresentar Kofi secretamente ao duque, mas quando ele tentou enviar uma mensagem para Clarice, através de uma escrava da cozinha em quem confiava, recebeu a notícia desoladora. "Assim a Clarice está trancada, Bento. O noivo dela disse que ela está doente e ninguém pode vê-la." Bento sentiu um nó no estômago. O plano havia falhado. O barão sabia de tudo e havia se antecipado. Amanheceu o dia do casamento. A matriz de Nossa Senhora do Pilar, a principal igreja da região, estava adornada com flores e velas, pronta para receber a elite do império. Clarice, pálida e derrotada, foi vestida e levada à força para a cerimônia, como uma prisioneira sendo conduzida ao seu carrasco. Do lado de fora da igreja, escondido entre a multidão, Bento a viu entrar. Ele sentiu o desespero dela mesmo à distância. Todo o seu esforço, sua fuga, o resgate de Kofi, tudo parecia ter sido em vão. Não havia mais tempo para planos secretos ou abordagens sutis. Ele precisava de um ato tão público, tão chocante, que forçaria todos a parar e ouvir. A pergunta que martelava em sua cabeça era a mais perigosa de sua vida.
O que ele poderia fazer na frente de todos aqueles nobres e do próprio duque para rasgar o véu de mentiras do barão e salvar Clarice? A cerimônia começou. O órgão da imponente matriz de Nossa Senhora do Pilar, em São João del Rei, tocava uma melodia solene, enquanto o bispo iniciava a missa. A elite do Brasil imperial estava presente, todos em seus melhores trajes, testemunhando a união de duas famílias poderosas. Foi nesse momento que as grandes portas de madeira da igreja se abriram. Bento, com as roupas rasgadas e sujas de sua longa fuga, entrou. Ele parou por um instante na entrada e um murmúrio de choque e indignação se espalhou pela congregação. Um escravo fujão, imundo, ousando profanar aquele solo sagrado. O duque Lourenço, sentado na primeira fila, sentiu a humilhação pública como um tapa no rosto. Ele se levantou, o rosto vermelho de fúria. "Guardas, tirem este animal daqui agora!" Ele gritou, sua voz ecoando pela catedral. 2 guardas que estavam na lateral da igreja imediatamente começaram a avançar em direção a Bento para arrastá-lo para fora. Mas Bento os ignorou. Ele ignorou os cochichos, os olhares de nojo e a ordem do duque. Seus olhos estavam fixos em apenas uma pessoa, Clarice. Ela estava no altar, ao lado do barão, e quando seus olhos se encontraram, ele viu uma mistura de terror e uma última fagulha de esperança. Aquele olhar foi tudo o que ele precisava. Ele começou a caminhar pelo corredor central, seus passos firmes e inabaláveis. O silêncio caiu sobre a igreja. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas a audácia daquele homem era hipnotizante. Ele não parou até chegar aos degraus do altar. Ali ele se virou para a congregação e, com a voz firme e clara para que todos pudessem ouvir, ele fez sua declaração. "Eu fiz um voto há 10 anos. Depois que tiraram tudo de mim, eu disse que nunca mais tocaria em uma mulher." A igreja prendeu a respiração. O duque estava paralisado. O barão começou a entender que aquilo era um ataque direto. Bento então se virou para Clarice, que o olhava com lágrimas nos olhos, e completou a frase que mudaria tudo. "Até hoje." Em um movimento rápido, ele subiu os últimos degraus do altar. Na frente de seu pai, de seu noivo, do bispo e de toda a alta sociedade, ele segurou o rosto de Clarice e a beijou. A igreja explodiu. Gritos de escândalo e horror vieram de todos os lados. O ato era impensável, uma afronta a todas as leis de Deus e dos homens daquela época. O barão Gaspar, cego por um ódio assassino, reagiu. "Vou matar você, seu desgraçado!" ele gritou. Ele enfiou a mão sob o paletó e puxou uma pistola que trazia escondida, apontando-a diretamente para o peito de Bento. Mas o caos era exatamente o que Bento planejara. O beijo não era apenas um ato de amor e desespero. Era o sinal. Na confusão, enquanto todos os olhos estavam cravados no drama do altar e na arma do barão, pai Tobias, que estava discretamente posicionado nos fundos da igreja, entrou em ação. Ele não estava sozinho. Ele segurava a mão do jovem Kofi e o guiou rapidamente pelo corredor lateral. Aproveitando que o duque estava atordoado e olhando para a filha, Kofi correu até ele, caiu de joelhos, rasgou a própria camisa e mostrou a marca do escorpião, ainda vermelha e inflamada em seu peito. "Foi ele! O barão, ele me marcou!" O menino gritou com toda a força de seus pulmões. No mesmo instante, pai Tobias se aproximou do bispo, que estava paralisado de choque, e lhe estendeu o livro de registros decodificado. "Aqui está a prova, eminência", ele declarou em voz alta. "O registro de todos os crimes deste homem. O livro contábil do tráfico de almas do barão Gaspar. Este homem é um criminoso, não um nobre." O clímax daquele plano suicida havia chegado. O duque Lourenço estava encurralado no centro de um pesadelo público. De um lado, sua filha nos braços de um escravo, sua honra em frangalhos. Do outro, uma testemunha viva e a prova escrita dos crimes hediondos de seu futuro genro. O barão, com a arma na mão, estava completamente exposto. Sua verdadeira face revelada. A decisão que o duque tomasse naquele segundo definiria não apenas o seu destino, mas o de todos naquela igreja. Diante do caos, o duque Lourenço olhou para a marca no peito de Kofi, para o livro nas mãos do bispo e, finalmente, para o desespero corajoso nos olhos de sua filha. Naquele instante, o véu da negação se rasgou e ele entendeu a terrível verdade. A honra de sua família não estava sendo manchada pelo beijo,
mas teria sido destruída para sempre pela aliança com aquele monstro. Com uma fúria justa que ele não sentia há anos, ele apontou para o barão e gritou a ordem que mudou tudo. Guardas, não o escravo, prendam o barão Gaspar. O barão, em pânico total, percebeu que seu mundo havia desmoronado. Ele empurrou Clarice violentamente e tentou correr para uma porta lateral da sacristia, buscando uma rota de fuga. Mas Bento, movido pela adrenalina, foi mais rápido. Ele se lançou sobre o barão, interceptando-o com um tackle poderoso que o derrubou no chão de mármore. A pistola deslizou para longe. Imediatamente os guardas, agora compreendendo a situação, cercaram e detiveram o barão. Confrontado pelo duque com a testemunha e o livro de registros, a arrogância de Gaspar retornou. Em vez de negar, ele cuspiu insultos e ameaças, e em sua raiva acabou confessando seus crimes na frente de dezenas de testemunhas. "Aquele escravo era meu! Vocês não podem fazer nada!" ele gritou, selando publicamente seu próprio destino. O bispo, recuperado do choque e com as provas em mãos, agiu com autoridade. Ele se levantou e declarou o contrato de casamento entre Clarice e o barão Gaspar nulo e sem efeito, citando a conduta criminosa e imoral do noivo. O escândalo que se seguiu abalou a elite do império por meses. Mas ali, naquela igreja, a justiça, ainda que de forma torta e dramática, havia prevalecido. Mais tarde, quando a poeira baixou, o duque Lourenço se aproximou de Bento. Todos esperavam que ele punisse o escravo pelo beijo audacioso. Mas o duque apenas olhou para o homem que, de maneiras diferentes, havia salvado sua filha 2 vezes. Em um ato surpreendente de reconhecimento, ele não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, um gesto silencioso de um respeito que transcendia as barreiras de classe e cor. No dia seguinte, na fazenda, o duque convocou Bento à sua presença no escritório. Sobre a mesa estava um documento oficial. Era uma carta de alforria. "Você arriscou sua vida pela minha filha e pela honra desta família. Nenhum homem livre fez tanto. A partir de hoje, você não é mais propriedade de ninguém", disse o duque, entregando-lhe o papel. Como um gesto adicional de gratidão, ele também concedeu a liberdade a pai Tobias e a Cofe. Livre da ameaça do barão, o duque finalmente teve uma conversa sincera com Clarice. Pela primeira vez, ele a escutou de verdade. Com uma calma e firmeza recém-descobertas, ela declarou seu amor por Bento. O duque, um homem de seu tempo, ficou profundamente chocado com a ideia, mas o que ele havia testemunhado o havia mudado. Ele não aprovou, mas também não proibiu a união. Abalado pelo escândalo e pela própria cegueira, ele decidiu se retirar da vida social. Ele se mudou para a corte no Rio de Janeiro, deixando Clarice com a responsabilidade de administrar a fazenda Palmeiral. Meses depois, um novo começo florescia em Vassouras. Bento, agora um homem livre chamado Bento de Aguilar, trabalhava lado a lado com Clarice na administração da fazenda. Juntos, eles começaram a implementar mudanças radicais, tratando os escravos com uma dignidade que nunca haviam conhecido e usando os lucros da fazenda para comprar gradualmente a alforria de cada um deles. Eles estavam juntos, e o amor deles, nascido da coragem e do desafio, havia triunfado sobre o crime e a tradição. Esta história nos ensina que a verdadeira nobreza não está nos títulos ou nas terras, mas na coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Ela nos mostra que a honra não é sobre manter as aparências, mas sobre proteger a humanidade nos outros. Conte-me de onde você está ouvindo esta história e qual parte mais tocou o seu coração. Deixe seu like se esta história de Bento e Clarice chegou até sua alma. E se inscreva para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro pode transformar vidas. Porque todos nós merecemos acreditar que nossa humanidade vale mais que qualquer rótulo que a sociedade nos coloque.